Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana e praticamente já daqui a pouco estaremos no final do terceiro mês do ano, né? De março entramos em abril. E em abril também teremos aí a Páscoa e tal. Vamos levando a vida e tal, de certa maneira, sempre buscando fazer o melhor, né, possível. E aqui no nosso Economia e Desenvolvimento, lembrando que nós já estamos há 23 anos, começamos lá em 2000, há 23 anos no ar, tivemos várias passagens por canais abertos, fechados e tal, estamos aqui no Canal 6 já desde esse tempo também, né? Agradeço aos nossos telespectadores, realmente a repercussão é muito boa, porque nós temos o nosso programa sempre vai à noite, então à noite a TV tem mais audiência também, isso aí é coisa histórica. Obrigado aos telespectadores e a confiança de vocês. Até porque não é questão em mim, é questão aqui daqueles que participam, né, que fazem o programa, são os nossos convidados. Como, por exemplo, o Giovanni D'Agostini. Giovanni, obrigado pela tua presença, cara. Tá bem elegante aí, como sempre, né? Isso aí, Silvio Lopes. É uma satisfação estar participando do seu programa. E eu quero aproveitar, né, o gancho ali para parabenizar, né, pelos 23 anos do programa Economia e Desenvolvimento. Muito bem. Tudo bem, tranquilo? Os últimos dias de paz, felicidade, alegria? Sempre paz, sempre felicidade, sempre alegria, assim que tem que ser a vida, né? Certo, porque a vida é uma só, né? Muito bem. Olha aqui, ó, tu sempre traz um assunto importante aqui, porque quem é que não tem que pagar tributo, tem que tratar de tributo, tem que tirar do emaranhado da legislação tributária brasileira alguma coisa que possa valer a pena para as empresas, né? Não que a empresa, né, Giovanni, tenha que pagar menos, ela tem que pagar o que é justo. E pagar o que é justo, é importante que a empresa tenha, que os seus empresários, que a contabilidade da empresa tenha conhecimento da legislação e saiba os caminhos corretos, né, para que ela possa também tirar o melhor proveito disso, pagando aquilo que é justo e não acima. Por exemplo, o expurgo do ICMS na base da COFINS e do PIS. Isso é uma boa coisa? Olha, Silvio Lopes, muitas vezes, mesmo pagando o tributo de acordo com a lei, a tributação ela ainda assim é injusta, né? É verdade. O Brasil é um manicômio tributário, né? Uhum. E a injustiça fiscal no Brasil impera, né? É importante fazer uma reforma tributária profunda, não é? Simplificando a tributação. Acho que isso é um desafio, né, da sociedade brasileira. Não precisa nem reduzir, mas simplificar já ajuda, né? Não pode aumentar. Não pode aumentar. Não pode aumentar, né? Isso é o temor, né? É o temor de se mexer nessas legislações, né? Que, via de regra, quando se mexe, acaba se aumentando a tributação, né? Isso aconteceu em Porto Alegre, né? O senhor se recorda a questão da reforma do IPTU em Porto Alegre, no final das contas acabou aumentando a arrecadação, né? E eu trouxe esse tema, né, que é o expurgo do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS. Considero esse tema relevante. Nós temos ali algumas modificações legislativas que ainda estão sob apreciação do Congresso Nacional. Então, o Supremo Tribunal Federal, né, através do recurso extraordinário número 574/706, definiu que o ICMS embutido nas notas fiscais de venda não integram ali o conceito de receita para os fins de tributação das contribuições previdenciárias sobre as receitas, né? No arcabouço constitucional brasileiro, existe ali a base de incidência da tributação. E dentre a tributação que tem a natureza de destinação de ordem previdenciária, nós temos a tributação sobre a receita, que é a COFINS, né? A tributação sobre a folha de pagamento de salários, que é o valor que é descontado do funcionário quando recebe o seu salário, e também a contribuição previdenciária patronal, que via de regra é 20% sobre o salário dos empregados, né? E também a tributação sobre o lucro das empresas, né? Que é a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, nós temos a COFINS, a contribuição previdenciária sobre a folha de salários e a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, a COFINS foi para o Supremo Tribunal Federal essa demanda para saber, né, se o ICMS embutido na nota fiscal de venda de mercadorias integrava o conceito de faturamento. E o Supremo definiu que não integra o conceito de faturamento e, a partir, então, da definição do STF, as empresas passaram, né, a expurgar o ICMS sobre as vendas da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? E, de certa forma, a coisa está funcionando, né, com uma certa tranquilidade, e houve ali uma redução, então, da carga tributária da COFINS, né? A COFINS é um dos tributos mais relevantes sob o ponto de vista da arrecadação federal, né? E aqui tem um breve histórico
que até o ano de 2003, a tributação da COFINS era 3% para todas as empresas, né? Então as empresas levantavam ali o seu faturamento mensal, pagava 3% de COFINS e resolvia a questão do financiamento da COFINS, perfeito? E em 2013, então, sob o manto da não cumulatividade, o governo editou a lei, se não me falha a memória, a Lei 10.833, e essa lei permitiu, então, que as empresas deduzissem da base de cálculo da COFINS alguns custos e algumas despesas, né? E se dizia naquela ocasião que o tributo ia ser mais justo, porque se pagaria a COFINS sobre um valor agregado ali, né? Então nós temos o faturamento, menos alguns custos e despesas, esse valor agregado seria a base de incidência da COFINS. O problema, Silvio Lopes, é que quando foram determinar a alíquota da COFINS não cumulativa, ela passou a ser de 7,6%. Então nós tínhamos um cenário que era de 3% sobre faturamento, passou a ser de 7,6%, né, dessa base da não cumulatividade, né? E com isso, na grande verdade, aumentou exponencialmente a carga tributária com a COFINS, né? Eu trouxe aqui alguns dados da Receita Federal. No ano de 2002, antes da implementação da COFINS não cumulativa, a arrecadação com a COFINS foi de 52 bilhões. Dado da Receita Federal, ano de 2002. Ano de 2003 foi instituída a nova legislação, teve ali o período da transitoriedade. O ano de 2004, a arrecadação com a COFINS passou para 76 bilhões. Ou seja, houve um incremento de arrecadação de 48%. Né? Então, nós tivemos aí essa definição do STF, que de certa forma reduziu um pouco a carga com a COFINS, não aquele patamar que era antes de 2003, né? 2002 para trás. Mas, infelizmente, um dos primeiros atos do atual governo, né, do atual governo federal, em 12 de janeiro de 2023, foi editada a medida provisória número 1159. Né? O que diz essa medida provisória? Essa medida provisória, de certa forma, colocou dentro da lei a questão do expurgo do ICMS sobre as vendas do faturamento, né? Mas limitou a questão dos créditos. Porque o que diz essa medida provisória? Que sobre a compra dos insumos, o ICMS embutido no insumo também não pode ser objeto de adjudicação de crédito, né? Então, de novo, né, esse governo acabou aumentando a carga tributária na medida que reduziu o volume dos créditos, né, a base dos créditos, porque também expurgou o ICMS da base dos créditos. Aí, Silvio Lopes, a gente pode se perguntar, tá, mas é justo isso? Né? Pô, se não tem o ICMS no débito, também não teria que ter o ICMS no crédito, né? Mas não é bem assim, não é bem assim, né? Veja que várias empresas, elas serão oneradas de sobremaneira, né? Vou dar um exemplo para o senhor. As empresas prestadoras de serviços, então as empresas que prestam serviços, elas não são contribuintes do ICMS. Porque, via de regra, o ICMS incide sobre circulação de mercadorias. Né? E essas empresas que prestam serviços, elas também são obrigadas a comprar insumos que são produtos, né, para aplicação no serviço delas. Mas elas já não adjudicam o crédito ICMS porque elas não são contribuintes do ICMS. Né? O fruto da venda delas é serviço tributado pelo ISSQN. O que vai acontecer? Essas empresas, então, mesmo não tendo ICMS para expurgar nas saídas, terão que retirar o ICMS da compra dos insumos e vai diminuir a quantidade dos créditos, né, do piso da COFINS, então vai aumentar a carga tributária. Vai aumentar a carga tributária dos prestadores, né? E, por fim, há uma falsa ideia de que há justiça nessa sistemática que o governo tentou implementar, a medida provisória 1159, eu vou explicar para os senhores do meu entendimento. Quando o ICMS ele não é recuperável, quer dizer, quando a empresa compra insumo, um produto que tem insumo ICMS embutido, ele não recupera, aquele ICMS é custo para a empresa que adquire aquele insumo, né? O senhor vai concordar comigo? Claro. Né? Se a empresa recupera o ICMS, aí tudo bem, aí aquele ICMS não é custo, porque ele consegue recuperar na escrituração do ICMS, né? Mas quando não é recuperável, é custo. Como é que se forma o preço de venda dos produtos?
Custo, né? Somatório de custos, né? O preço de venda é custos, mais despesas, mais margem. Então, o ICMS que está embutido nas notas fiscais de compra dos insumos, quando representa custo, ou seja, quando não é recuperável, ele faz parte do preço de venda, então esse ICMS ele é tributado já na saída. Então, se nós expurgarmos o ICMS da base do crédito, e esse ICMS é custo para nós vamos estar pagando de novo quando nós faturarmos o nosso serviço lá na frente, né? Muito bem. Então, acho que o Congresso Nacional precisa discutir, rever o teor dessa medida provisória 1159 e, quem sabe, ali no dispositivo dessa medida provisória, aonde veda taxativamente todo o ICMS embutido nos insumos, quem sabe ali substituir por o ICMS embutido no insumo quando recuperável, né? Talvez esse detalhe seja de suma importância para não aumentar ainda mais a carga tributária do povo brasileiro. É fundamental, certamente. Giovanni, obrigado pela tua explicação. Realmente eu acho que tenho certeza que a pessoa sobretudo que é afetado por essa situação toda aí, né? Teve um esclarecimento muito bem feito e objetivo. Obrigado pela tua presença. Até a próxima. Até a próxima. Um forte abraço. Até lá. Olá, um país como o Brasil, cujas leis são lenientes e beneficiam bandidos, não tem vocação para a liberdade. Seu povo é escravo por natureza. Será que a profecia de Maquiavel vai continuar afligindo o nosso povo? A esquerda, creia, tem na bandidagem não um objetivo a combater e derrotar, mas sim de torná-la aliada no processo de destruição da sociedade democrática. Se a violência está como está, a tendência é piorar. Somos hoje escravos da bandidagem, de fora e de dentro do governo. Essa é a pura e cruel verdade. Vamos reagir ou nos tornar definitivamente vassalos de criminosos sem caráter? Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, a questão do mercado de trabalho é sempre uma questão que diz respeito a todos nós, né? Se não temos nós diretamente, alguém está envolvido na família com a questão do mercado de trabalho. E o mercado de trabalho no Brasil sempre foi muito complexo, a legislação, então é preciso que as pessoas tenham um certo entendimento, um conhecimento das regras, para não poder cair numa situação aí que pode trazer embaraço para o trabalhador ou para a instituição, para a empresa. Dr. César Mota, obrigado pela sua presença aqui lá do escritório da Pereira da Costa, Advogados Associados. Obrigado, Silvio. E a especialidade de vocês é essa aí, na questão do mercado de trabalho. Por exemplo, aqui, ó, como o trabalho sem registro na carteira pode ser regularizado? É possível? É possível, Silvio. Lisonjeado aí por mais um convite, então. E vamos lá. Basicamente, existem duas formas de regularização desse trabalho, tá, Silvio? Uma delas, obviamente, é através da demanda trabalhista, de uma reclamatória trabalhista, hoje chamada de reclamação trabalhista, né, pela doutrina, mais recentemente. Então, é possível fazer esse reconhecimento quando não há regularização, não há uma carteira assinada, né, propriamente dita, deste trabalhador, requerer a esfera trabalhista para declarar e homologar este trabalho informal realizado, quando há aqueles requisitos do contrato de trabalho, um trabalho realizado de forma não eventual, né, com subordinação, né, onerosidade, pessoalidade, né, aqueles requisitos previstos na CLT para o reconhecimento. Então, via de regra, a demanda trabalhista resolve isso e também, e até muitos telespectadores podem nem ter o conhecimento, através da própria a demanda via INSS também, né, quando a pessoa quer obter uma aposentadoria.
trabalhei de forma informal. Eu posso requerer isso junto já no meu pedido de aposentadoria? Com certeza, né? Então, podemos fazer o requerimento diretamente da aposentadoria e fazer a comprovação, o pedido de averbação, o reconhecimento deste trabalho informal, né? Realizado aí e que detém provas, obviamente, há necessidade de se reunir provas essenciais para isso, né? Através de testemunhas que corroborem essas provas escritas, né? Fundamentais, né? No acervo que deve ser reunido aí, né? E cuidado pelo segurado na questão do requerimento, propriamente dito, né? E até faço um gancho, até bem importante, porque existem 3 hipóteses. Tu pode entrar na esfera trabalhista, postular este reconhecimento através da Justiça do Trabalho. Tu pode também entrar no INSS, via administrativa, onde há um entendimento diferenciado também para essa situação, e na Justiça Federal, no momento da aposentadoria, nesse caso que eu estou citando, né? Então, são entendimentos. Quando tu reconhece na Justiça do Trabalho, né, há um reconhecimento, uma demanda que é julgada na Justiça do Trabalho, ela, às vezes, na Justiça Federal, quando tu vai encaminhar essa aposentadoria para reconhecer aquele período que tu quer discutir, há necessidade de que se verifique se foi feito um acordo ou se teve um litígio propriamente dito. Ou seja, se há um acordo, verificar o nível da prova que está consumada nessa ação trabalhista. Para que na federal há uma discussão, até não digo assim propriamente mais rígida, mas digo que acaba se analisando de outra forma, por outra mentalidade, aquele trabalho informal. Então, é importante que se tenha as provas razoáveis, né, com as testemunhas, para que se possa obter. E cuidar a forma de trâmite. Às vezes é indicado juntar a ação trabalhista e às vezes pode-se requerer diretamente via INSS. E sempre é bom ter um auxílio, ter uma assessoria, uma consultoria de um escritório especializado nisso, que eles vão eles sabem os caminhos todos, os caminhos mais fáceis, né? Aqueles caminhos que podem trazer mais resultado para o contribuinte. Pô, César, é o seguinte, quais os documentos importantes para a averbação de tempo de trabalho ou a contribuição do INSS? Perfeito, Silvio. Em suma, né? Toda e qualquer prova que indique este trabalho informal para o reconhecimento é importante. Notas, recibos, né? Contratos informais, basicamente, às vezes, né? Tu tem um pequeno papel anotado lá indicando a contratação, serve como prova, né? Recibos, mídias sociais, hoje está muito em evidência o WhatsApp. Hoje, nas demandas, a gente encontra muito a questão do vídeo, WhatsApp e Facebook. É muito possível reunir essa prova, está sendo aceita na esfera trabalhista e também na federal, né, quando tu encaminha uma aposentadoria, que é a ideia, né? Então, é bem importante reunir essa questão. O importante, Silvio, até reitero, já acabei de comentar, é que se tenha a prova testemunhal também, né? A prova testemunhal ela vai corroborar essa prova escrita, é importante. Isso é quase um regramento na jurisprudência, né? E é uma necessidade. Então, meramente testemunhal, né, apesar da primazia da realidade, que é um princípio embutido na Justiça do Trabalho, na federal é necessária a prova escrita alicerçada pela prova testemunhal, né? Em suma, basicamente é isso aí. Então, hoje com o avanço tecnológico, né, o nível de prova aumentou realmente, né, a possibilidade de reconhecimento, né? Então, o importante é que o telespectador ele tenha essa condição de reunir. A gente sempre indica no escritório que se tem uma base de dados, um arquivo, um HD, né, guardado com a documentação necessária. Sempre vai ter um momento que vai precisar disso, né? Exatamente. As ações trabalhistas, doutor, geram direito a revisões nos benefícios previdenciários? Com certeza, com certeza. E isso é um pouco esquecido até pelo segurado. É muito importante o advogado, né, no atendimento do cliente, que questione isso, né? Se ele já é aposentado, você teve alguma ação trabalhista, dessas empresas que o senhor trabalhou, teve alguma demanda? Se teve, né, dentro do período básico de cálculo, vai ter alteração do salário de contribuição, automaticamente altera a média do benefício, que é chamado salário de benefício. Então, há a possibilidade sim. A União, eu faço um gancho aqui, Silvio, bem importante, a União ela participa da ação trabalhista, né?
Quando chegamos lá na fase de execução, a União ela toma conhecimento dos cálculos, né? Verifica, revisa a questão da contribuição previdenciária e ali automaticamente, né, que está em previsão na CLT, a própria União já deveria automaticamente revisar esses cálculos. Perfeito. Efetivamente, no contexto geral, a gente não verifica essa questão automática de revisão. Perfeito. Então, vale a atenção do segurado, fica a dica para verificar. Tem que ser analisado, calculado, reunir a cópia integral da ação trabalhista, fazer o cálculo e ver se é benéfico, né? Obviamente, normalmente é, né? Porque vai gerar reflexo de verbas, né? Com certeza, né? Insalubridade, adicional de insalubridade, horas extras, tudo vai gerar reflexo no salário de contribuição e aumento da remuneração para o derradeiro, que aumenta o salário de benefício. Com certeza. A média do segurado. A favor do segurado. Exato. Doutor César Mota, muito obrigado pela sua presença aqui, esses esclarecimentos importantes aí para quem já está nessa situação, então vai enfrentar daqui para diante. Um abraço e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Muito bem, eu estou recebendo aqui com muita honra, com muito orgulho, nossa querida Roxane Ponzi, especialista em trânsito. Roxane, está com saudade de ti, né? E eu de ti. A equipe toda, né? Porque, afinal de contas, eu sei que tu viaja para cá e para lá e tal. E, realmente, janeiro e fevereiro são meses que dispersam muitas pessoas também, né? Exatamente. E, enfim, o trabalho, né, acaba sempre, às vezes, não fechando a agenda, mas que bom que dessa vez a gente conseguiu se encontrar. Verdade. Tomara que venha mais seguido aqui. Bom, Roxane, tem muitos problemas. A gente sabe que o trânsito é uma coisa assim, é um mundo à parte, tá? Complexo. Importante e definitivo, é importante que nós saibamos, tenhamos, né, a noção do esclarecimento sobre as leis de trânsito, como evitar a incidência em multas, como evitar fazer com que o fluxo de trânsito melhore cada vez mais dentro daquilo que é a estrutura toda das leis de trânsito, que são o ordenamento legal disso. Bom, mas existe a questão da clonagem de veículos. Isto é preocupante, né? Isso eu digo que é uma loteria ao contrário, né? Aquele que joga na loteria para ganhar um dinheirinho lá, né? Que às vezes acontece, é 1 em 1 milhão, né? Às vezes muito mais do que isso. No caso da clonagem é o inverso, você também acaba sendo sorteado, né? O seu veículo acaba sendo sorteado e isso é uma dor de cabeça imensa. E toda vez que eu venho aqui, Silvio, eu tento trazer uma orientação, uma dica para aqueles telespectadores do programa, até para que eles saibam o que fazer quando eles estão com uma suspeita, né, de que o seu veículo tenha sido clonado. Então, o primeiro passo nisso tudo, né, se por acaso você recebe uma multa, porque geralmente é assim, né, a pessoa recebe uma multa em casa de um lugar que ela nunca esteve, às vezes de outro estado, né, e a partir dali ela começa a suspeitar que efetivamente a sua placa pode ter sido, né, clonada em outro veículo. E aí ela tem que procurar, a primeira coisa, procurar a delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência ela vai levar todos os elementos que ela tiver, como por exemplo a própria auto de infração. Às vezes são multas que têm fotografia, então fica mais fácil ainda. Né? Aqui nessas horas eu inclusive dou a dica, sempre é bom colocar um adesivo, alguma coisa que diferencie o seu carro, né, de outro carro do mesmo modelo, mesma cor, até para essas horas, né, quando a fotografia consegue identificar, aí tem um farolete diferente, alguma coisa assim, na fotografia é possível fazer essa diferenciação. Mas não basta só o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, sim, comunica a autoridade policial do fato, mas isso não resolve. O segundo passo é fazer com que o Detran do seu estado saiba que o seu veículo, né, não é o clone. E como que você faz isso? Você vai levar o seu veículo a um CRVA, né, um Centro de Registro de Veículos Automotores, e lá vai submeter o seu veículo a uma vistoria. Nessa vistoria, o vistoriador vai identificar ali todos os sinais, né, de identificação do veículo e vai, como se diz, dar um selo, né, dizendo o seu veículo é o verdadeiro. E a partir dali ele insere uma restrição administrativa. Então significa que qualquer veículo com aquelas características, com aquela placa, se passar por uma fiscalização, vai ser parado para identificar se é o verdadeiro ou se é o clone. Ah, isso é gostoso? Não, não é nem um pouco gostoso. Por quê? Porque muitas vezes você pode ser a pessoa que vai ser parada. Então, o segundo ponto, né, que eu digo é torcer para que esse veículo seja apreendido e aí já estanca, pelo menos, essa dor de cabeça. O problema se dá justamente com as multas, né? No momento que elas vão chegando, você não pode deixar elas, engavetar elas e achar que só com esses 2 procedimentos isso estaria suficiente. Você vai precisar, sim, se insurgir contra ela e aí com esses documentos, boletim de ocorrência e a vistoria, dizendo que o seu veículo é o original,
você vai apresentar as defesas. Se esse volume de multas for muito grande, a minha orientação aí, procure um advogado da sua confiança e veja as medidas legais possíveis. Existe a possibilidade, inclusive, de pedir para se trocar a placa do veículo, né, quando o clone, né, for um infrator contumaz e aí estiver te dando muita dor de cabeça. Roxane, tu falasse aí na questão contumaz aí, né? Que mercados é hoje? São Paulo é o mercado maior de número de veículos, eu acho, São Paulo, né? É lá que acontece o maior número de clonagens ou proporcionalmente ao número de veículos existe em outro estado? O Rio Grande do Sul, por exemplo, qual é a posição que está? Existe essa estatística? Olha, Silvio, eu acredito até que exista, eu não tenho esses dados agora comigo, mas a clonagem ela não é uma prerrogativa dos grandes centros, não, tá? Existem pequenas cidades, pequenos municípios que também têm veículos que são alvo de clonagem. Durante algum tempo, a gente poderia chegar a uma conclusão meio que empírica, dá para se dizer, que alguns veículos que iam para o depósito, lá eles acabavam tendo as placas clonadas. Para quem clona, o interessante é que não se descubra, né? Para que o bandido, dá para se dizer, o criminoso, ele possa cometer crimes daqui a pouco com aquele veículo, né? Que já é alvo de um crime ali, né? Tem origem num crime, e que ninguém descubra, que ninguém aponte, que ninguém coloque alguma restrição, né? Porque isso dificulta o ato delituoso. Então, se pegava essas placas de veículos que estavam nos depósitos e fazia a respectiva clonagem. Mas acredito que sim, São Paulo, até por uma questão de número de veículos, talvez seja o centro que mais tenha situações que lá eles chamam de veículo dublê. Dublê, Dublê. Cada estado, né, tem a sua cultura própria, a sua linguagem, né? Exatamente. Roxane, outra coisa é o seguinte, tu falaste que para cometimento de crimes, que tipo de crimes, por exemplo, e que tipo de automóveis, de carros são mais clonados? Olha, geralmente carros que não tenham, não sejam tão diferentes, né? Geralmente o bandido não vai buscar um carro da cor amarela, né? Seja um Camaro lindo, maravilhoso, mas ele não vai pegar um carro que chame tanta atenção. Ele procura, sim, sempre veículos que tenham uma boa potência, obviamente, se precisar, né, do carro. Né, não, talvez, pelo menos para cometimento de crimes, sei lá, vai assaltar, vai roubar, vai sequestrar, né, enfim, todas aquelas coisas que acabam acontecendo com veículos clonados ou até furtados. Mas eu acredito que são os veículos mais comuns os que são objeto branco, preto, branco, preto, prata, cinza, prata, né? De placas, inclusive, de própria locadora de veículos. Interessante isso. Na década de 70, eu comprei uma Brasília daquela, né? Brasília com o Banco Recaro, os primeiros bancos Recaro que vinham no mercado, lá com o Laírson na Gaúcha Car. E aí, quando eu estava comprando o carro, ele disse, olha, esse carro aqui é amarelo e tal, tu vai ter um salvaguarda. Eu disse, o que é isso? Esse carro é o menos roubado, porque ele é diferente do trânsito. Por exemplo, se tu quer localizar uma Brasília amarela, tal, tudo de longe vê. Exatamente. E realmente roubavam muitos carros, sempre foi esse mercado, o mercado essa ladrões de automóveis sempre existiu. Mas o meu também nunca foi intocável. Muitas vezes roubavam do lado e não roubavam o meu. E também talvez daí seja, né, essa uma das razões, porque é um carro diferente, né? Essa questão do veículo diferente é uma coisa de gosto também de quem compra, né? Porque ao mesmo tempo que tu compra um veículo que é diferente dos outros, é mais difícil você encontrar um comprador, depois quando você quiser passar ele adiante, que também quer um carro diferente dos outros, né? Ou seja, é um ciclo vicioso, virtuoso, depende de como você olhar para o copo, né? Se o copo é meio cheio, meio vazio. Mas eu, particularmente, prefiro, eu entendo, né? O meu carro é completamente diferente dos demais, né? Ou seja, ele, como objeto de furto ou roubo, ele é, assim, a probabilidade é mínima, mas justamente porque ele é bem diferente. Então, assim, eu deixei ele mais diferente ainda. Então, justamente com esse pensamento, né, de tentar evitar que ele não seja alvo de algum criminoso. E essa cor diferente, essa diferenciação do carro no meio dos veículos, ela é para o bem e para o mal. Eu me lembro que quando eu tinha essa Brasília, na década de 70, quando eu ia, às vezes ia nos treinos do Grêmio, permitia ir no treino, hoje não se permite ver jogo de treino de time de futebol, nem só no Grêmio quanto no Internacional. Mas eu no Grêmio, às vezes, nem dizia para a minha mulher que ia. E chegava em casa e disse, onde é que tu estava lá no Grêmio? Eu disse, por que tu sabe? Assim, passou a minha amiga, assim, viu o carro, uma Brasília amarela. Quer dizer, então, vale para os dois lados, né? Para o bem e para o mal, né? Exatamente.
Mas então o Mamonas Assassinas se inspirou no teu carro. Brasília amarela. Né? mas deu o que deu, né? Pois então. Uma pena, né? Realmente uma coisa... Bom, é flagelo da humanidade, isso acontece mesmo. Bom, Roxane, alguma nova lei que está pintando por aí, alguma observação maior que tu queira passar para o nosso telespectador em relação ao trânsito? Olha, Silvio... Graças a Deus, né, a última modificação legislativa do Código de Trânsito foi em 1º de janeiro, foi uma medida provisória que ainda está aí possível, né, ela precisa ser, enfim, confirmada pelo Congresso Nacional. Regulamentada, né? E espera-se, né, Silvio, que parem as modificações do Código, porque cada vez que a gente modifica, eu gosto de fazer um paralelo, né, com a coisa da cirurgia plástica, né, quanto mais você mexe, pior vai ficando. É verdade. Né? E é quase que nem o Michael Jackson, assim, o CTB está uma colcha de retalhos que ela está começando a se tornar inexequível e logo está na hora de amassar, botar fora e fazer outro. E para fazer um outro código é sempre muito mais difícil. Esse CTB é de 97, né? Ele é de 97, ele entrou em vigor em 98. Só que de lá para cá ele já teve 49 alterações. É muita coisa. É como a nossa Constituição, né? Quase 300 artigos e todo ano emendas. E a grande modificação foi em 2021, né? A grande reforma assim, do CTB foi em 2021. Mas ainda estamos nos acomodando, os órgãos de trânsito ainda estão se adaptando a essas modificações. Então, se tu me perguntar, tem coisa nova? Isso é uma coisa nova ainda, considerando que o tempo que transcorreu foi muito pouco. Mas nós, operadores do direito e especialistas em trânsito, estamos torcendo agora que pelo menos se pare com essas alterações, inclusive em nível, né, de resoluções, que são o CONTRAN, que há menos de um mês, Silvio, só agora foi designado, né, o secretário nacional de trânsito. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos ver o que vai acontecer nesse novo governo em relação ao trânsito. Né? São políticas completamente diferentes da anterior. E torcer para que, no final das contas, a contabilidade das vítimas seja sempre menor. Muito bem. Roxane, para usar a tua especialidade, aqui nesse programa tu tens livre trânsito. É só querer chegar. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, Silvio. Até a próxima, então. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, eu gostaria de falar mais especificamente sobre direito do trabalho. Responsabilidade da empresa na fase pré-contratual pela frustração na contratação de um empregado. A responsabilidade da empregadora ainda na fase pré-contratual surge naquelas hipóteses em que ocorre a recusa na contratação do candidato de forma injustificada, quando houver convocação para a realização de um processo seletivo para determinada vaga de trabalho disponível. Devido à quebra do princípio da boa-fé e da lealdade entre os contratantes, conforme a base disso, nós temos o artigo 422 do Código Civil. Entretanto, é necessário deixar claro aos ouvintes que a configuração do abuso de direito nestes casos somente é verificada quando já ultrapassada a fase de seleção do candidato. Por exemplo, quando o entrevistador solicita ao candidato a realização de exames médicos adicionais, a abertura de uma conta bancária para recebimento de salário, entre outras diligências, que levam o entrevistado a entender que será contratado, surge assim a expectativa da garantia da vaga de emprego. Também é importante esclarecer que a empresa não tem obrigação legal de contratar os candidatos à vaga disponível, pois o empregador tem a prerrogativa de planejar,
organizar e dirigir o seu negócio, conhecido no direito do trabalho como o poder empregatício em suas diversas dimensões. Desta forma, desde que justificada a negativa na contratação pelo empregador, como exemplo, a exigência de conhecimento na área de atuação, formação técnica ou superior ou a experiência anterior, não há qualquer abuso de direito na frustração da contratação. Da indenização. Daqueles casos em que for comprovado o abuso de direito pela negativa do empregador quando exigido diligências que levam a entender que o candidato será contratado, surge o dever de indenizar. Tal indenização repercute na esfera material do candidato, sendo que neste momento, avançado no processo seletivo, já havia se constatado a expectativa de, ao menos, a contratação em período de experiência, sendo cabível a indenização deste período. Além, é claro, da indenização na esfera moral do candidato, uma vez que acaba sendo surpreendido com a negativa, causando sentimentos na sua vida profissional, como o medo, o receio de não alcançar um lugar no mercado de trabalho, além da insegurança e a angústia pelo resultado da frustração negativa. Isto é a base do artigo 5º, inciso 5º e 10º da Constituição Federal. Como a Justiça do Trabalho tem decidido nesses casos? Atualmente, a Justiça do Trabalho Gaúcha, o nosso TRT4, reconhece o direito à reparação material e moral, somente quando houver elementos, provas suficientes que indique, sem dúvida, ter ocorrido a formação de um pré-contrato entre os litigantes, pois nessa fase pré-contratual é necessário o respeito à boa-fé, como os exemplos já mencionados anteriormente. A exigência de abertura de conta bancária, realização de uma bateria de exames médicos, troca de mensagem por e-mail, confirmando a garantia da vaga de emprego. Hoje também, nesta fase moderna de comunicação, onde as pessoas cada vez mais se comunicam instantaneamente, utilizando os aplicativos como WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, entre outros, podem sim ser utilizados como prova. Assim, receber uma informação profissional qualificada pode evitar que o empregador venha a sofrer uma ação trabalhista no qual tenha que arcar com o pagamento de valores muito maiores do que aqueles que ele pagaria caso tivesse agido corretamente desde o início. Então, a dica é: procure um profissional, procure um advogado. Essa é a dica de hoje. Bom, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, Gustavo Berardi, obrigado pela tua presença aqui. Jogando muita bola, não, se divertindo. Tem uma paradinha depois. Uma paradinha estratégica. Estratégica depois dos meus acidentes nesse verão. Às vezes a gente pega um gramado escorregadio, esses gramados de sintético aí. Molhado, tá? Escorrega. Pega o gramado molhado na praia. O cara não tem muita habilidade de cair, de evitar a caída. Não é no jogo, é de evitar a caída. Bom, é verdade. Berardi, nós estamos no mês de março, aí é época de imposto de renda e tal, e a tributação, nós sempre sabemos que a tributação é uma coisa que sempre nos deixa bastante preocupados, porque sempre tem mudança na legislação, cada vez mais que o governo fala em reduzir a tributação, ela aumenta a carga tributária. Como é que está a situação em Porto Alegre? Pois é, falar um pouco do mercado imobiliário, que é o meu mercado. Março sempre é o mês em que o pessoal, o investidor, aquele que tem uma rendinha do aluguel, começa a se preocupar com a sua declaração do imposto de renda. Este ano a gente vai ter algumas peculiaridades, né? Nós vamos ter aí a declaração previamente preenchida pela Receita. Agora, a partir do dia 15, você já pode acessar lá o site da Receita, baixar o programa e ele já vem já importa as informações do ano passado e detalhe mais algumas informações. Esse ano já vai vir o seu saldo bancário do último dia útil do ano anterior, já vai vir os seus saldos dos seus investimentos, a Receita já vai ter essa informação. Então, Silvio, cada vez mais a Receita vai nos cercando, ela vai nos pegando as nossas informações. Então, muito se questiona de como é que a gente declara rendimentos oriundos da atividade imobiliária. Os rendimentos oriundos da atividade imobiliária são vários. Nós temos aluguel, nós temos arrendamento, nós temos compra e venda, nós temos incorporação, nós temos permuta. São vários tipos, né?
que eu sempre digo para os nossos clientes, para as pessoas que procuram um escritório, é de que declarar rendimento imobiliário na sua pessoa física é a pior solução sempre. Na pessoa física você tem uma tributação na fonte de 15%. Né? Ou seja, o fisco entende que 15% daquilo que você ganha de aluguel é rendimento, é o que você deve retido na fonte. Né? Então, tecnicamente, se o Silvio aluga um imóvel de 5 mil, quando você vai receber esses 5 mil, 750 reais ficam retidos lá, 15% desse valor. O que ocorre é que existem outros mecanismos. Se você constitui uma empresa, um CNPJ, com uma atividade para gerir essas receitas imobiliárias, o seu tributo cai, e cai bem, Silvio, cai bastante. Além disso, você consegue organizar melhor as suas atividades imobiliárias dentro de uma estrutura societária voltada para a atividade imobiliária. Né? Outra coisa que a gente tem que entender também que você construir um imóvel, você construir um pequeno loteamento, um pequeno condomínio, né? Você tem que ter também um CNPJ específico para aquela atividade. Porque o regime de receitas e despesas, Silvio, quando a gente deduz das nossas receitas tudo aquilo que a gente gastou, é o melhor regime tributário para esse tipo de atividade, né? Então, a atividade imobiliária, ela exige que você faça um estudo com um especialista, com alguém que conheça aquela atividade, para tributar melhor os seus rendimentos da atividade imobiliária, Silvio. Bom, e os grandes investimentos do mercado imobiliário em Porto Alegre continuam avançando, né? Tivemos aí agora 2 semanas o prefeito Melo iniciando aí os estudos desta ponta aqui do Arroio Dilúvio, que vai no finalzinho da Ipiranga ali, com todo aquele entorno ali, né? Nós já estamos no primeiro projeto do 4º distrito, com prédios de 130 metros, ou seja, nós já estamos falando com mais de 30 andares, né? Então, Porto Alegre está revolucionando a atividade imobiliária, né? Não só porque está liberando áreas para construções mais relevantes, como criou um regime urbanístico em que você vai trazer mais aptidão para aquela área. Então, não é mais construir somente um espigão, é permitir que aquele espigão tenha acessos, é permitir que aquele espigão traga atividades comerciais que vão fazer daquilo ali um pequeno núcleo com vida própria. Não é somente liberar construção. A gente tem ouvido muitas críticas com relação a quem não quer que Porto Alegre cresça verticalmente, né? Mas tem que entender que não é só crescer verticalmente, é trazer para aquelas áreas. Então, 4º distrito, centro histórico, já falamos aqui, centro histórico não tem mais índice construtivo, né? Então, tinha que se viabilizar. Como é que vai revitalizar aquela área se não tiver isso aí, né? Se não tinha índice. Então, o município fez muito certo. Ela permitiu que se fizesse intervenções urbanísticas no centro histórico, entregando índices para esse empreendedor, remodelar prédios, né? Nós estamos tendo prédios históricos no centro de Porto Alegre que vão ser totalmente remodelados, né? Eles estão abandonados hoje e tu vai ver o que vai ter de procura por esses prédios. Então, Porto Alegre está andando bem nesse caminho de se remodelar urbanisticamente. Bernardo, obrigado pela tua presença, que sempre está sendo novidades. Essa área do mercado imobiliário é importante, né? Porque não só ela vai possibilitar que Porto Alegre aumente, cresça, se desenvolva, mas também gera renda, gera riqueza, abre ofertas de emprego e, sobretudo, nessa área da construção civil, né? Eu vejo hoje que o nível de desemprego deve ser muito baixo nessa área, porque tem muitos empreendimentos aí, isso exige muita mão de obra, né? Nós estamos agora passando por um episódio que é a vinda do pessoal da Bahia para trabalhar lá. A construção civil sempre fez isso. A construção civil sempre importou Nordeste, mão de obra, vinha muita gente daí. Por isso que eu digo, a construção civil aqui em Porto Alegre não traz apenas melhora para o morador, para o trabalhador de Porto Alegre, para todo o entorno. Hoje é comum você trazer pessoas do Acre, você trazer pessoas de Rio Branco, você trazer pessoas de todo o Nordeste para trabalhar na construção civil. Perfeito. Bernardo, obrigado pela tua presença, um grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, para encerrar o programa dessa semana, o Dr. Carlos Biderman, prazer em tê-lo aqui uma vez mais. O senhor deveria vir mais vezes, mas eu sei, né, viaja muito, consultor empresarial em todo o Brasil, né, inclusive em governos e tal. Estivesse agora em Fortaleza, né, essa semana. Obrigado pela tua presença. Obrigado. Foste voltasse no mesmo dia em Fortaleza? Pois é, essa foi inédita, né? Um bate-volta a Fortaleza não é muito fácil, mas aconteceu. Perfeito. Por circunstâncias da vida. Bom, doutor Carlos, nós sabemos que esse novo governo que assumiu agora em janeiro, ele estava fazendo umas previsões, umas mudanças na questão da tributação, essa chamada reforma tributária que nós, há anos e anos, né? Eu me lembro dentro do seu pai lá, Antônio Carlos Biderman, grande empresário e presidente da Federação, já se falava nessa coisa, mas até hoje essa reforma tributária não veio, pelo menos não veio na situação que poderia facilitar melhor a vida das empresas. Silvio, a gente tem uma expectativa da reforma tributária que está sendo discutida pelo governo. Acho que a presença do Bernardo Api nesse processo, até tem o filho de uma colega minha de conselho que está na equipe dele trabalhando, então perspectiva, obviamente que não é boa, né? Silvio, toda vez que se fala em reforma tributária, está se falando sinônimo, isso é um acrônimo para falar em aumento de impostos. Então isso não é bom, né? Mas conceitualmente a simplificação tributária, se ela efetivamente está na pauta de reduzir de 5, cortar 5 impostos, reduzir de 5 impostos para 1, consolidar isso tudo num IVA, isso é uma proposta antiga que eu acho muito interessante que ela venha, porque isso facilita o processo de cálculo, as discussões todas que se tem hoje. O PIS/COFINS gera discussões intermináveis sobre, enfim, o que entra na base de cálculo, o que não entra, né? O próprio CMS, PIS/COFINS sobre CMS, teve essa discussão enorme aí que agora as empresas ganharam, depois teve uma perspectiva de reversão. Então tem uma série de aspectos que envolvem a simplificação tributária que pode acontecer, desde que não implique em aumento da carga tributária, né? Acho que isso é super importante. E outra questão que me preocupa particularmente, uma forma muito relevante, é a questão de tributação sobre dividendos. Isso é uma falácia que está sendo colocada por muitas pessoas que não entendem do processo e não sabem que o dividendo já é tributado. Diz que não é tributado. Poxa, o dividendo ele é apurado depois do resultado da empresa, que é tributado a 34%. Então o dividendo já está tributado a 34% e querem tributar mais. Então, poxa, eu fiz um trabalho na minha conclusão lá da administração sobre o que era vantajoso, vamos dizer assim, para uma empresa, a capitalização ou a busca de empréstimos, né? O juro do financiamento, que é o custo de capital de terceiros, ele é dedutível para fins de imposto de renda, e o custo do capital próprio não é, paga 34%. Então, puxa, se eu vou investir o meu recurso na empresa, eu não vou, a remuneração é tributada a 34%, e o juro que eu pago para o banco é dedutível, então eu tenho uma economia de 34% no juro que eu pago para o banco. Então, poxa, qual o incentivo que eu tenho para captar as empresas? E além disso, querem tributar mais, tributar o dividendo. Além disso, as discussões começam, vai ter uma compensação no imposto de renda das empresas. Toda vez que se discute isso, a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, pode haver no primeiro momento, depois isso é ajustado, como sempre acontece. Então, eu acho que todas as forças que a gente puder usar para não tributação de dividendos, não só para benefício dos acionistas, mas especialmente dos futuros acionistas e investidores que venham a investir nesse Brasil tão sacrificado, tão sofrido, botar mais imposto ainda seria muito ruim. Então, essa é a minha principal preocupação em relação à reforma tributária. Paulo Guedes já falava nisso, e agora o pessoal que está aí está falando também nisso. Então, a minha principal preocupação é essa, que não haja tributação sobre dividendos. Uma das atrocidades semânticas, né, que comete esse novo governo aí é que o presidente da República, né, nomeado pelo STF, condenando a eficiência da Petrobras. Isso é uma coisa que eu nunca ouvi falar, né? O cara condena a Petrobras dar lucro. A Petrobras destruída porque deu muito lucro, imagina o contrário.
Isso é um tema mais amplo, né, Silvio? As narrativas passam a ser mais importantes que os fatos, né? Isso me preocupa demais. Tenho discutido com alguns amigos esse tema, especialmente na relação da imprensa. E tu, como um integrante tradicional da imprensa brasileira, um expoente da imprensa gaúcha aqui, especialmente nessa área de economia. Poxa vida, os fatos passaram a ser irrelevantes. Olha esse caso, que eu não conheço detalhes desse caso aí que falam de semelhante à escravidão que aconteceu em Bento Gonçalves lá, né? Poxa, eu não conheço detalhes do processo, não sei em que condições essas pessoas viviam lá, mas se transformou numa hecatombe nacional, até extrapolando as fronteiras brasileiras em relação a um fato que a gente não sabe bem o que aconteceu. Tem muita coisa estranha por trás disso. Agora, destruir e colocar uma indústria inteira de muito sucesso, de trabalho de imigrantes de muitos e muitos anos, colocar em risco uma indústria como essa por uma ação específica de algumas pessoas, eu acho muito ruim. Então as narrativas viraram, e a imprensa toda repercute isso como um grande escândalo, né? Uma coisa terrível, né? Puxa vida, vamos olhar exatamente o que aconteceu. Eu tenho certeza que não é bem aquilo que estão dizendo, até por conhecer as pessoas que estão lá. Então é isso que me preocupa, né, Silvio? As narrativas passaram a ser mais importantes que os fatos. Os fatos não são importantes, o importante é a narrativa. Na verdade, o que nós vemos aí que o governo central aí está cheio de coisas para condenável que está fazendo, né? Destruindo coisas que foram muito bem feitas e que estavam alavancando o país para um novo patamar de desenvolvimento, está destruindo isso e ao mesmo tempo está criando paralelamente essas coisas para dissimular, né? Para chamar atenção para o outro lado, para uma coisa diversionista. E isso é muito ruim, né, Bernardo, o Biderman, porque na verdade é o seguinte, as empresas da área do vinho eu conheci muito bem lá, porque desde a década de 70, como jornalista do O Globo, eu me lembro que o Globo me mandava fazer matéria sobre o vinho que estava começando, a Vinícola Aurora, a Bento Gonçalves e tal, e realmente aquilo ali cresceu tanto, oferece tanto emprego, né, dá felicidade para tantas famílias, né, traz renda, riqueza, projeta o Rio Grande do Sul, e realmente só uma mente deturpada que pode fazer isso. E eles são especialistas nisso, esse é o problema, né? E a grande imprensa, a gente sabe, a grande imprensa morreu, né? Eu como jornalista, sinto vergonha de ter uma imprensa como nós temos, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil. Especialmente no Brasil como um todo, né, Silvio? Esse outro tema que começou a acontecer a partir da eleição aí desse famigerado governo que está aí foi as invasões de terra, né? Então isso tem acontecido, se noticiou pouco, aliás, se noticia pouco isso, porque não é interesse dessa imprensa que tu refere noticiar, se falou no Carnaval Vermelho, que foi as invasões que aconteceram durante o Carnaval em diversas localidades do Brasil, né? Eu tenho um cliente meu, a Suzano, isso é público, né, que foi invadido lá no sul da Bahia, e pouca repercussão se deu. A notícia vamos dizer assim, que a Suzano conseguiu finalmente a reintegração de posse, que era óbvia, né, em fazendas produtivas, fazendas de eucaliptos, enfim. Essa é uma notícia pequenininha no jornal. Agora, o fato da invasão é alardeado como um grande sucesso, partidos aí incrivelmente apoiando isso. Agora, eu vi até uma comparação entre essas invasões de terra com as invasões lá no Congresso, vamos dizer assim. Uma é tão deplorável quanto a outra. Por que se dá dimensões completamente diferentes às invasões de terra do que as invasões que aconteceram lá no Congresso? A pergunta é a seguinte: o governador da Bahia também não devia ser destituído por ter permitido que as invasões de terra acontecessem no sul da Bahia, assim como foi o governador do Distrito Federal? Então, por que 2 pesos e 2 medidas? Então, o Brasil virou um país de 2 pesos e 2 medidas, de uma ação absolutamente policialesca e grotesca com determinadas pessoas e entidades, e do outro lado tudo pode, tudo deixa acontecer, não tem problema, vai. Então, até ontem discutindo com um cliente que também tem muitas fazendas pelo Brasil, uma empresa de agro bem importante, e eles muito preocupados com essas questões das invasões. E tu não pode hoje, né, Silvio, não pode hoje ter uma brigada armada para defender a tua propriedade, porque tu pode ser, enfim, acusado, criminalizado por isso, tá certo? Eu vi agora recentemente que a própria Itália aprovou uma legislação permitindo que seja utilizado armas de fogo para defender sua propriedade, mesmo que o invasor não tenha arma de fogo. E no Brasil, ao contrário. O ministro não disse que os traficantes, isso não tem nada a ver com isso, com os traficantes terem arma de fogo, mas as pessoas de bem, para se defender sua propriedade, defender seu patrimônio, defender sua família, não podem. Então, a inversão total de valores que está acontecendo no país, eu estou muito, muito preocupado, muito triste com tudo que está acontecendo no Brasil, porque a inversão total de valores, aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com
os nossos antecessores de critérios de honra, de reputação, enfim, de correção, isso está indo por água abaixo, porque isso não vale nada mais. O que vale a narrativa, vale os conceitos, vale o que essas pessoas, infelizmente, pensam. Na verdade, nós estamos num processo de destruição das instituições nacionais. Aquelas instituições, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, né? Quem diria que as Forças Armadas chegassem lá onde chegaram? Hoje, se fizesse uma pesquisa nacional sobre a questão de qual a instituição mais respeitável, antes eram as Forças Armadas. Hoje, eu duvido que ela esteja entre as 10 mais, do ponto de vista de respeitabilidade da sociedade. Esse governo, a esquerda demoliu com as instituições que eram o esteio da nossa sociedade, aquelas que davam a respeitabilidade e nos possibilitavam de desenvolver o nosso trabalho, respeitar as pessoas e, sobretudo, ter o respeito pela propriedade privada. Começa lá no campo, mas daqui a pouco vai estar na cidade, na sua casa. Então, é isso que nós temos que ter a ciência. Biderman, alguma coisa mais? Não, essa questão das invasões, o máximo cuidado em relação às casas de praia, né? Porque já houve essas ameaças lá em Atlântida Sul. É o máximo de cuidado em relação a isso, porque depois que eles entrarem, para tirar depois é muito difícil, né? Então, poxa, eu acho que todo mundo tem que ter tomar os seus cuidados aí, porque realmente as ameaças que estão acontecendo são muito relevantes e muito perigosas, né? Para o futuro do país. E, obviamente, que muitas pessoas me procuram, conversam sobre ideias de deixar o país, né? Porque com as preocupações que estão aí acontecendo. A gente viu o que aconteceu na Venezuela, viu o que aconteceu na Argentina, e não está longe disso acontecer aqui, não. Então, muito cuidado com tudo isso que está acontecendo no Brasil. De novo, muito triste, muito pessimista com o futuro do Brasil, com tudo isso que está acontecendo, como tu disseste, com a destruição das nossas instituições mais puras. E democracia é conversa fiada, né, desse pessoal para tentar mitigar ou distorcer os fatos que eles querem. O verdadeiro objetivo deles, é isso? Pedro, obrigado pela tua presença aqui, sucesso, venha cada vez mais no programa trazendo essas informações importantes e essas suas opiniões que sempre são muito bem abalizadas e, sobretudo, focam a verdade. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, que bom que o Grêmio vai bem, né? Nosso time vai bem. Outra hora nós conversamos sobre o Grêmio. Bom, muito obrigado a você, telespectador, uma boa semana de trabalho, voltamos na semana que vem. Até lá.